assunto é a ressurreição do Cristo. Cristo ressuscitou, aleluia! Palavras do Senhor. Irmão, venho vos lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverai. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vos-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concebida. Não se torne vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia mas a graça de Deus comigo, porque portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim cremos. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Mas ainda mais, os que dormem em Cristo perecerão. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados, bem com toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com os irmãos. Aleluia, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nesta noite aqui estamos reunidos como igreja do Senhor, remida pelo sangue de Jesus, comprada, lavada, perdoada pela morte de Jesus na cruz, pelo derramado do seu sangue, e hoje estamos aqui celebrando a ressurreição do Cristo, aquele que foi morto, mas está vivo. E nesta noite, Senhor, fala os nossos corações, Pai, arranca toda a dúvida de quem Tu és, Pai. Ó Deus amado, nesta noite, meu Deus, realiza uma obra interior profunda, meu Deus, no nosso ser, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Pai, aquilo que precisamos esta noite é o que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Eu quero que vocês digam graças a Deus. Aleluia. Toda atenção.
nesse momento é um momento importante em que nós vamos estar afirmando o que a palavra de Deus afirma, irmãos. A primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos é que o cristianismo é a religião da ressurreição. Todo aquele que é cristão, ele tem uma esperança. Ele vive uma esperança viva, que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, ele também, depois da sua morte, na vinda de Cristo, também ressuscitará. Cristo venceu a morte, com a sua morte matou a morte. Nós não pregamos que Cristo estava vivo e agora está morto, mas nós pregamos que ele morreu e ressuscitou e agora está vivo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, afirmam que Jesus Cristo, segundo as Escrituras, ressurgiu dos mortos. Ele se levantou dos mortos pelo poder de Deus, e que ele não está mais no túmulo, mas que ele se levantou vitorioso e se apresentou aos seus seguidores, e esteve com seus seguidores muitos dias antes de ascender aos céus. Esta noite nós queremos afirmar mais uma vez que o Cristo que foi morto ressuscitou ao 3º dia e está vivo agora. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, irmãos, nós também temos uma garantia de que um dia, quando Jesus voltar, nós também ressuscitaremos juntamente com todos aqueles que esperam a volta de Jesus. Esta noite nós queremos afirmar essa ressurreição de Cristo, porque ela é fundamental, é uma doutrina muito especial e forte do cristianismo. A ressurreição do Cristo, ela é um dos pilares do Evangelho. Os apóstolos, depois de Jesus ter ressuscitado, e eles incumbidos da missão de pregar o Evangelho, eles anunciavam esse Jesus que viveu e que morreu, mas que ao 3º dia ressurgiu para a glória de Deus o Pai. Aleluia! O primeiro ponto, eu queria falar sobre fatos sobre a ressurreição de Jesus. No tempo da morte de Jesus, houve um cuidado das autoridades romanas para que Jesus não fosse, o seu corpo não fosse roubado pelos seus seguidores. E os líderes religiosos daquele tempo pediram que no sepulcro onde estava Jesus houvesse uma guarda, para que os seguidores de Jesus não se aproximassem daquele lugar e não viessem roubar o corpo. Acontece que na sexta-feira à tarde, depois da morte de Jesus, o corpo dele foi pedido, e foi autorizado que ele fosse levado e colocado no sepulcro de um homem chamado Arimateia. E os seus seguidores foram e levaram aquele corpo e depositaram naquele sepulcro, o qual foi lacrado com a pedra e colocado guardas ali apostos. Os seguidores de Jesus retornavam para os seus lugares, para as suas cidades. Os apóstolos apavorados estavam escondidos, com medo. E Jesus, pelo poder de Deus, ressuscita dos mortos.
e começa a se apresentar aos seus seguidores. Logo de manhã, no domingo, bem cedo, às 6 horas, mulheres seguidoras de Jesus foram até o sepulcro, levando perfume, óleos para ungir Jesus. Quando chegam ali, notam que a porta do sepulcro está aberta, e uma das tais, chamada Maria Madalena, avista um homem que está um pouco distante, e ela pergunta: aonde está ele? Aonde está o corpo dele? Se você o levou, diga onde pôs. E ela estava confundindo este jardineiro. Ele estava confundindo, ela não reconhecia que era Jesus. E Jesus aparece a essas mulheres, e quando elas vão avisar, os seguidores de Jesus, os apóstolos, eles também não acreditam na palavra daquelas mulheres e dizem: nós vamos lá, nós vamos comprovar e ver com nossos próprios olhos se isso é verdade. Discípulos de Jesus, decepcionados, abatidos, caminhavam para Emaús, e neste caminho Jesus se aproxima deles, e eles estão tristes, eles estão decepcionados com a morte de Jesus, porque eles pensavam que era ele que ia estabelecer o reino e libertar Israel do jugo romano. E eles estão caminhando e Jesus se aproxima, eles não reconhecem Jesus, e Jesus começa a dizer para eles: olha, está escrito, a palavra diz que ele ia ressuscitar dos mortos. E aqueles homens com coração amargurado, triste, não reconhecem Jesus. E quando chega no final da estrada, Jesus, né, quer desviar para o outro lado, ele diz: Senhor, fica conosco. E Jesus vai para a casa deles, e quando chega ali, Jesus pega aquele pão, e quando começa a abençoar, eles reconhecem quem é Jesus, e diz assim: vamos voltar, e vamos anunciar que ele ressuscitou dos mortos. Os apóstolos estavam também sem saber o que fizesse, e um dos tais, aquele a qual era mais atirado, aquele que era mais, que respondia primeiro, disse para os outros: olha, vamos pescar, Jesus já morreu mesmo, né? Vamos continuar nossa vida, nós somos pescadores, vamos pescar. Alguém vai comigo? Eu vou contigo. Ele arrumou aí uns 5, 6 apóstolos e foram pescar, e passaram a noite toda pescando, nada apanharam, nada conseguiram. E já de manhã o barco se aproximando da praia, há um homem na praia com fogo aceso e um peixe assando, e eles estão se aproximando, e tristes ali, e de repente Jesus diz para eles: olha, volta a pescar de novo. Senhor, mas não podemos, já passamos a noite inteira, nada apanhamos. Vai de novo e lança as redes. E Pedro disse: olha, Senhor, é porque você está pedindo que nós vamos lançar a rede novamente. A Bíblia diz que eles se afastaram e lançaram a rede, e a rede se encheu de peixes, de tal ponto que a rede quase se rasgava. Eles tiveram de pedir ajuda a outros colegas pescadores. A Bíblia diz 53 grandes peixes. Queridos, quando eles chegam à praia, que estão desembarcando, eles veem aquele homem assando peixe, e Pedro diz: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele se lança nas águas. Eles reconhecem Jesus. Naquele momento, os 11 estão reunidos, talvez discutindo ou falando acerca do fato,
fazendo algumas ponderações. Se nós não tivéssemos deixado ele ir para Jerusalém, ele não tinha morrido. Se nós não tivéssemos deixado forçado ele para outro canto, né? Ele tinha se livrado da morte. E eles conversavam muitos assuntos ali, os 11, e de repente Jesus adentra aquele lugar e diz: Pai seja convosco. Eles ficaram atemorizados, eles ficaram pasmos, e Jesus começa a falar para eles que convinha que tudo que estava escrito acerca dele se cumprisse. Havia um que não estava ali, havia um que nesse momento não teve esse encontro com Jesus, e quando ele chegou disseram: olha, Jesus esteve aqui conosco, Jesus esteve aqui presente. Mentira, ele veio aqui até onde nós estamos. Eu não acredito, só acredito. Quem era esse homem? Rapaz, acredita, rapaz, ele esteve aqui conosco e falou conosco, boca a boca, cara a cara, era ele. Eu não acredito, eu só acredito vendo. Daqui a pouco Jesus vem de novo, e quando ele chega, ele vai logo de encontro a este homem que estava agindo com incredulidade no seu coração, de crer em tudo que Jesus tinha dito. E Jesus diz: ei Tomé, vem cá, se aproxima aqui, vem bem pertinho e toca as minhas mãos, toca meus pés, e veja que sou eu mesmo, e veja que o Espírito não tem corpo. Querido, Jesus, e se apresenta, e este homem acredita quem é Jesus, e ele diz: Deus meu e Senhor meu. E Tomé se lança aos pés de Jesus, e a incredulidade dele cai por terra. Jesus fica 40 dias. Eu estava assistindo um finalzinho ontem da novela Jesus, e colocaram uma frase lá assim: 30 anos depois, né? 30 anos depois, já no finalzinho, né? Esse tempo a gente não pode definir, né? O que a gente pode definir basicamente é que Jesus ficou 40 dias, porque está escrito que ele ficou 40 dias instruindo aqueles homens, os seus seguidores, o que deveriam fazer a partir de agora. Ele estava instruindo ele, dizendo o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu estarei convosco, aleluia, eu estarei convosco, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Vades, fazei discípulo, ensinai as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estes sinais seguirão os crentes, seguirão os que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não fará mal nenhum. Aleluia. E colocaram as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E estes sinais seguirão os que crerem. Esses sinais vão ser confirmados quando esse evangelho for pregado em todo o mundo. Jesus, no dia em que foi elevado aos céus, no dia que ascendeu, né, para ir para os céus, no monte, havia mais de 500 irmãos ali, mais de 500 irmãos. O fato dos evangelhos confirmarem, e depois esses homens saírem em cidade, anunciando a ressurreição do justo, a ressurreição do Filho de Deus, é um fato que eles não podem negar, é um fato verídico que eles estão testemunhando,
sem medo. Eles não têm mais medo. Eles não têm mais medo e estão dispostos a entregar sua vida até a morte pela causa de Jesus. E eles saem anunciando. E a primeira cidade que eles anunciam é em Jerusalém. A primeira cidade é em Jerusalém. Um testemunho para os judeus que Jesus é o Filho de Deus, é o enviado para perdão dos pecados e salvação de Israel. A Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas o evangelho foi pregado primeiro para eles. Quando houve a rejeição, a igreja foi espalhada pelo mundo, até chegar a mim e a você. Até esta palavra alcançar a mim e a você. É um fato que não se pode negar, porque nós temos muitas testemunhas da ressurreição do Cristo. É um fato, não é uma ilusão. O evento da ressurreição do Cristo no terceiro dia, após o seu sepultamento, é uma evidência de que sua morte não foi um embuste, mas um fato verídico, histórico. Sua ressurreição não foi uma ilusão, mas um acontecimento testemunhado pelas Escrituras e pelas pessoas que viram, não? Testemunhos oculares, que foram os apóstolos, que foram os seguidores. Todas as pessoas tiveram contato depois de Jesus ter ressuscitado com Jesus e foram instruídos por ele a continuar a obra que ele tinha começado. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Jesus ressuscitou. E qual a importância da sua ressurreição? Paulo vai estar falando disso nesse texto que nós lemos hoje, em Coríntios capítulo 15. Vai estar dando muitas explicações acerca da importância dessa ressurreição. Porque presta atenção uma coisa, amigos. Presta atenção uma coisa, irmãos. A ressurreição de Jesus foi algo marcante e que a igreja daqueles dias só tinha essa mensagem para pregar. Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ressurgiu e se apresentou vivo a seus seguidores. Essa era a mensagem da igreja. Se arrependa e se volte para Deus, seus pecados estão perdoados. E esta mensagem ecoava em todos os lugares, a começar por Jerusalém. E acontece que se levantaram alguns, dizendo que Jesus não havia ressuscitado dos mortos. Alguém diz, né? Contra fatos, não há argumentos, né? E se levantou-se alguns inimigos do evangelho para dizer que esta ressurreição era fictícia, ilusória, que ela não tinha acontecido de fato. E Paulo, ele sai na defesa da palavra, do evangelho. Ele sai na defesa do evangelho, sem medo de errar. E ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos estão mentindo. E se Cristo não ressuscitou, os que dormem estão perdidos. E se Cristo não ressuscitou, nós somos as pessoas mais infelizes. Olha a implicação da importância da ressurreição do Cristo. Porque se Jesus não ressuscitou, querido, ninguém mais vai ressuscitar. E se Cristo não ressuscitou, o que eu e você estamos fazendo aqui hoje? Celebrando esta ressurreição, essa vitória de Jesus sobre a morte. O que é que nós estamos fazendo aqui? Se Jesus não ressuscitou, queridos, nós estamos perdidos. Não há esperança depois da morte.
Nós, se Cristo não ressuscitou, nós somos mentirosos de dizer que Jesus ressuscitou. E a implicação disso é muito séria. Porque se Cristo não ressuscitou, não há perdão de pecados. Estamos condenados. Olha só que implicação tem se Cristo não ressuscitou dos mortos. É uma implicação que ela transcende a nossa vida terrena para a nossa vida com Deus, nas moradas, porque ninguém vai morar lá se Cristo não ressuscitou dos mortos. Mas eu pergunto a você, Cristo está vivo, sim ou não? Sim. Aleluia. Mas se Cristo ressuscitou, ela autentica a obra de Cristo na cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles testificam dessa ressurreição dos mortos. E a doutrina da ressurreição do Cristo é um dos pilares de sustentação do Evangelho. Porque, queridos, Cristo ressuscitou dos mortos, e porque Ele ressuscitou, foi vitorioso na morte, foi vitorioso sobre o reino de Satanás, nós também o seremos, aleluia, nós também o seremos, glória a Deus, aleluia. Hoje em dia, nós vemos muito, a questão que depois da morte, algumas pessoas preferem que seu corpo seja queimado, que seja destruído. E a gente fica pensando assim, e agora? Como é que vai ser quando Jesus voltar e essa pessoa for ressuscitada dos mortos, As cinzas são jogadas no ar, no mar, em outros lugares, ou guardadas na casa, num jarrozinho, num vasozinho ali. O corpo é incinerado, só fica cinza. E quando Jesus voltar, este corpo vai ressuscitar? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Outro dia eu estava no trabalho, uma colega de trabalho interrogava, e aí, pastor, você é contra ou a favor do corpo ser cremado? Eu disse, eu prefiro que o meu não seja, eu quero o inteiro mesmo, não quero ser queimado não. Mas queridos, hoje nós estamos vivendo essa realidade. Os judeus não permitiam que seus corpos fossem cremados. Eles não permitiam porque eles tinham esperança de um dia ressuscitar dos mortos. E eles entendiam que o poder de Deus é que ia trazer-lhe a vida. E agora, o que fazer? Aqueles que foram engolidos por feras, aqueles que foram tragados pelo mar, aqueles que estão debaixo da lama e não foram encontrados, como é que Deus vai ressuscitar essas pessoas? Como é que eles vão se levantar dos mortos? Como é que eles vão retornar à vida? Irmãos, não importa se você for queimado, se você for vivo, se você se perdeu, não achar o seu corpo, não importa. O poder de Deus é que vai te trazer a vida novamente. Assim como o poder dele agiu para trazer vida a Jesus Cristo, assim também será com teu corpo e com meu corpo naquele dia. Pastor, já tô pagando, Porque agora, antes de morrer, a gente paga, irmãos? Antes de morrer, a gente paga. Algumas pessoas dizem assim, mas está me agorando, está doido que eu morra, Não, irmão. Essa é uma necessidade dos nossos dias. Eu não sei se vocês, mas eu sou do tempo, lá atrás, que quando morria um parente, as pessoas saíam nas vizinhanças, Olha, o Beltrano morreu, me dá uma ajudazinha. Ó, o Beltrano morreu, me dá uma ajudazinha. Ei, Beltrano, vamos sepultar o Beltrano, me dá uma ajudazinha. Nós temos que enterrar ele. A família não tem condição, Quem já presenciou isso? E hoje é uma necessidade, você pagar antes, para quando for no dia, olha, o associado Beltrano, Antônio Beltrano, faleceu. Olha, onde é que ele está, É rápido,
é rápido. Chega lá, pega e leva, e faz lá o velório, vai levar para o sepultamento, né? Bem prático, bem rápido. E é melhor assim. Queridos, Jesus foi o primeiro a ressuscitar, amém? Ele foi o primeiro. Ele foi a primícia. Paulo vai falar disso, que ele foi o primeiro a ressuscitar. Porque ele saiu do túmulo, nós também triunfaremos sobre a morte. Pastor, não fala de morte não. Deus me livre. Deus me livre falar de morte. Quando morre alguém, não gosto nem de ir para o velório. Tem gente que chega, passa a mão, né? Dá um beijinho, né? Ou homem bom ou mulher boa, né? Pode ter sido não um capeta, mas na hora quando está lá, né? Irmãos, a morte de Jesus também nos garante também que nós triunfaremos sobre a morte. Sabe por quê? Porque o homem sempre teve medo de morrer. Eu vou até perguntar aqui, tem alguém aqui no nosso meio que tem medo de morrer? Pastor, não se preocupe, se você morrer eu vou para o seu velório. Ainda vou fazer... Brincadeira, olha, mas é muito sério, ainda tem crentes, não sei aqui, ninguém, né, se manifestou, mas ainda tem crentes que tem medo de morrer. Presta atenção uma coisa, do dia que você nasceu até agora, você está caminhando para a morte. Eu só ouvi um aleluia, né? Presta atenção. Aquele que não morreu quando criança, de velho, não vai escapar. Não vai. Não vai, não tem jeito. Se você não morreu quando era criança, a velhice está chegando e a gente começa a ver dificuldades, né? Da velhice. Eu me encontrei com uma colega de trabalho que está aposentada há 7 anos. O nome dela é Maria da Paz. E ela disse: aí, Maria da Paz, como é que estás? Não estou nada bem. A velhice chegou e é só mazela. Todo mês eu tenho que ir para 2, 3 médicos. Todo mês eu tenho que ir para os médicos. Os meus filhos me empurram. Eu não quero ir, mas meus filhos vai, né? Vai te cuidar, que senão tu vai mais cedo. Irmãos, como é que nós vamos triunfar na morte? Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar. E nós, os seus seguidores, na sua vinda, seremos os primeiros a ressuscitar. Jesus Cristo, ele desceu às partes mais profundas da terra, nos lugares da habitação do inimigo, e ali pregou para espíritos presos. Ele toma o poder de Satanás, ele toma a chave que estava na mão de Satanás. Ele ressuscita, trazendo nas suas mãos a chave da vitória. Um dos últimos inimigos a ser derrotado vai ser a morte. Nesse texto de Coríntios, no capítulo 15, está falando que o último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. E até lá, os homens estão vivendo com medo da morte, com medo de passar dessa para outra, né? Mas eu e você que somos servos de Deus, seja na enfermidade, seja na alegria, seja no acidente, nós estamos sujeitos, como qualquer um das outras pessoas, aí se encontrar com Jesus. A hora é Ele que sabe. Nós não temos certeza de que hora iremos, mas uma hora a gente vai. E é interessante, queridos,
que nós vamos ser sepultados e vamos ficar lá até Jesus voltar. Quando ele voltar, nós vamos ressuscitar ao ouvir, quando a trombeta soar, a seu toque, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, irão subir ao encontro do Senhor nos ares. Nesse dia, a morte será derrotada. Quando nós ressuscitarmos dos mortos, porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele saiu do túmulo, nós também venceremos. Ele voltará e derrotará esse último inimigo que é a morte. Quando Jesus voltar com grande glória e poder, ao som da trombeta de Deus, todos os mortos se levantarão da sepultura, até mesmo aqueles que foram cremados, devorados por feras, engolidos pela fúria do mar, ou tragados por correntes de rios, virão e comparecerão perante aquele que está no trono, o juiz dos vivos e dos mortos. Quem é? Você não sabe quem é ainda, né? Mas você vai se encontrar com ele um dia. Jesus, ele tem o poder e a autoridade para julgar os vivos e os mortos. E porque ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai, ele tem toda a autoridade. E um dia, assim como ele ressuscitou dos mortos, eu e você também ressuscitaremos. Jesus foi vitorioso pela morte. Alguns estavam chorando, alguns estavam gemendo por causa da morte de Jesus. Mas no domingo foi um dia de alegria para os seus seguidores. E hoje é um dia de alegria para mim e para você. Porque esse Jesus que morreu para perdoar, para perdão dos seus pecados, hoje se levantou-se dos mortos vivo e se apresentou aos seus seguidores vivos. E eu e você somos seguidores de Jesus, sim ou não? Somos seguidores dele, e um dia vamos ressuscitar também dos mortos também, num novo corpo, um corpo glorioso e glorificado. E a ressurreição de Jesus, querido, é o ponto alto dessa semana, porque hoje terminou o choro. Hoje o choro se transformou em alegria, porque Jesus não está mais no túmulo, o seu túmulo está vazio, ele se apresentou vivo. E ele diz: eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo para sempre. A ressurreição de Jesus para nós, os cristãos, é algo grandioso, maravilhoso, porque ele foi o primeiro a se levantar dos mortos, e nós temos evidência da sua ressurreição, temos provas disso. O escritor das cartas, Paulo, teve um encontro com esse Jesus ressuscitado, que lhe falou pessoalmente acerca de uma missão que ele ia ter que realizar. Queridos, Jesus se levantou vitorioso do túmulo, e o seu túmulo está vazio, lá em Jerusalém. Há muitas pessoas que estão visitando a igreja do Santo Sepulcro, o local onde ele foi posto. Ali fizeram a igreja, e hoje as pessoas vão visitar esse túmulo que está vazio. E eu digo a você, Jesus foi o único líder espiritual que ressuscitou dos mortos. Se você sair daqui e for para o Tibete, e lá procurar a sepultura de um homem chamado Buda, um homem que pregou a paz, um homem que pregou o bem, a fraternidade, o amor, você vai chegar no túmulo dele, e lá vai estar escrito: aqui jaz Buda. Mas se você sair daqui e for lá para Meca, chegando lá, e dizer, eu quero visitar o túmulo de Maomé, eles vão te levar ao lugar onde ele está enterrado, e chegando lá vai estar escrito: aqui jaz Maomé. E se você
sair daqui e dizer: eu quero visitar o túmulo de um Papa, você vai para Roma. Chegando lá, na igreja, no altar, próximo ao altar, ao túmulo de alguns papas, principalmente o do João Paulo, ele vai estar lá, o corpo dele vai estar lá. Mas se você sair daqui e dizer: vou fazer uma visita a Israel, e vou visitar o sepulcro dele, eu vou ver onde puseram ele, chegando lá, você vai entrar num buracozinho e vai entrar nessa caverna onde puseram o corpo de Jesus. Só que lá não está escrito: aqui jaz, né, Jesus Cristo, porque o túmulo está vazio. Ele ressuscitou dos mortos e ele se apresentou vivo aos seus seguidores. E hoje nós estamos aqui para celebrar a ressurreição desse Cristo vivo para sempre, para sempre. O cristianismo é a religião de ressurreição, queridos. A nossa esperança não se acaba com a nossa morte. A nossa vida, ela vai transcender se você continuar e perseverar na presença de Deus. No dia que você deixar de viver aqui, você vai viver lá diante de Deus para sempre. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança dos seguidores do Senhor Jesus, que a morte não venceu. A morte não pode deter Jesus, e assim também não deterá os seus seguidores, porque um dia, queridos, vamos ressuscitar dos mortos e vamos estar diante dele, na presença dele, diante do juiz de toda a terra, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia. Jesus venceu e triunfou. Os remidos se apresentarão diante dele com um cântico de vitória, dizendo: a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, bota aí, é o 54, 55, é o nosso versículo final, é o versículo para fechar essa mensagem e dizer a você que veio esta noite: você precisa de Jesus, você precisa confiar nele, você precisa depositar a sua fé nele e crer que assim como eles todos mortos, você um dia também vai ressuscitar dos mortos e vai se encontrar com ele lá nos céus, porque esta é a vontade dele, porque esta é a vontade do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, é os 54, 55 os versículos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando isto que é corruptível se revestido em incorruptibilidade, isso que é imortal se revestido em imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se levante, fique de pé. É hora, é tempo de você celebrar Jesus esta noite.